Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião da Sala de Crise do Madeira. Inicialmente, vamos verificar a qualidade das conexões das pessoas que estão acessando essa videoconferência externamente. Começando o ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Pelo ONS Rio, estamos aqui Vinícius Coraim, Luiz Guilhom, Paulo Diniz e Hélio Camargo. Boa tarde. Ok. ONS Brasília. Boa tarde, Reginaldo. Ok, Reginaldo. Semadem. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Marcelo Celucci, meteorologista. Ok. A sala de situação da SEDAM de Rondônia. Boa tarde a todos. Estamos escutando perfeitamente. Ok, também estamos. Alô? Ouvimos perfeitamente, tá? Aí vocês deixam o microfone desligado quando não estiver falando. CPRM de Porto Velho. Bom, vamos lá. Giral. Tem Giral. Boa tarde, Joaquim, Camila e Pedro Neto pela hidrologia. Ok. Santo Antônio. Boa tarde, Joaquim, e a todos. Dimas, da Santo Antônio Energia, juntamente com o Sérgio Taíde, gerente de operação, Guilherme, gerente de sustentabilidade, e Elson, gerente de obras. Ok. Agora, CPRM de Porto Velho. Bom, ele está na tela, mas está com algum problema. Sensipan. Boa tarde, Joaquim. Ana Cristina, aqui do Centro Regional de Porto Velho. Vou passar para os demais se apresentar. Emerson Aguiar, licenciamento ambiental do IBAMA. Luiz Preus, ABI. Cláudio Neves, pretendente de DENIT. Paulo Leal, Raiz em Combustíveis. Elton Guedes, da Ipiranga Combustíveis. Valdemir, Transporte Bertolini. Osmar Cargil. José Maria Prestes, Agência Estadual de Vigilância e Saúde. Roberto, da Petrobras. Ricardo, gerente de Defesa Civil Municipal. Ruslan Magalhães, Conselho Rural de Desenvolvimento. A Astreia também está aqui, mas está sem voz. Marcelo Gama, Centro Porto Velho. Boa tarde, Anderson Luiz, gerente de monitoramento. Defesa Civil. Ok. Defesa Civil Municipal. Defesa Civil Estadual ficou de entrar diretamente aí na vídeo. Não estou vendo por aí. Ok. Tem umas pessoas que eu também não estou conseguindo identificar, mas a gente vai tentar aqui ao longo da... Bom, tem um XT 5000, que eu acho que é o Acre, né? Vera Reis, SEMA Acre. James Messias, Recursos Hídricos Acre. Ok. Então, deixa eu ver se eu identifico mais alguém. Eu deixei de chamar alguém que estava participando por vídeo. Não. Então, depois que se entrar, eu passo de novo. Vamos então fazer a apresentação das pessoas que estão nessa sala. Começando pela Ana ali. Melquisedeque, da fiscalização da ANA. Carlos, coordenação de hidrelétricas do IBAMA. Luiz Fernando, coordenação de hidrelétricas do IBAMA. Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Vitor Protásio, Ministério de Minas e Energia. Tácito, Ministério do Desenvolvimento Regional. Armin Brown, Senado de Defesa Civil Nacional. Joaquim Gondim, Ana. Patrick Thomas, Superintendência de Regulação, Ana. Vinícius Roman, Ana. Boa tarde, Fernanda Abreu, da ANA. Boa tarde, Ana Paula Fiorese, da ANA. Boa tarde, Alessandra Daibert, da ANA.
Boa tarde, Ana Flávia Freire, da Agência Nacional de Águas. Boa tarde. Luiz Ferreira, da ANEL. Ok. Eu não sei se CPRM de Porto Velho vocês vão conseguir, porque congelou de novo. Eu acho que ele está com um problema. Deixa eu só dar uma dica para você. Se você tirar a sua imagem, você ficar só com som, você fica com mais qualidade de som, tá certo? Então, tente isso, Porto Velho, CPRM. Bom, então tem outros colegas que estão aqui também na mesa. Boa tarde, André Pante, da Superintendência de Regulação da ANA. Boa tarde, Gisele Gouveia, Senado de Defesa Civil Nacional. Boa tarde, Lucas Micos, Senado de Defesa Civil Nacional. Tiago Chinor, Senado, também Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ok. Bom, como tínhamos combinado, né, então vamos fazer nossa reunião na sexta, o que está acontecendo, e vamos começar a nossa reunião com uma apresentação do CEMADEM sobre as chuvas que aconteceram e as suas perspectivas futuras. Então, CEMADEM, está na tela. Bom, boa tarde, Joaquim. Muito obrigado. Eu vou começar pedindo desculpas, né? Porque o meu colega Márcio Moraes, ele teve um imprevisto familiar, uma emergência familiar. Então, vou fazer a apresentação toda, né? Lembrando que eu sou meteorologista, não sou hidrólogo, então você vai me desculpar se alguma pergunta não souber responder. Mas vamos lá. A primeira figura é a chuva observada na bacia nos últimos 7 dias. Então, lembrando que na última reunião nós tínhamos para essa primeira semana uma previsão de chuva de normal para acima do normal e mais na parte oeste da bacia. Em termos qualitativos, foi isso que aconteceu, né? Choveu mais na parte oeste e um pouco menos na porção leste. Assim, fazendo uma média visual, diria que a parte azul é um pouco maior que a amarela, então talvez dentro da normalidade seria o mais razoável, mas assim no limite um pouco mais para cima do que para baixo. A próxima figura é a comparação agora, num período mais longo, né, utilizando o ano hidrológico, começando em 1º de outubro. Então, a primeira figura, né, de cima, é 1º de outubro de 2010 até dia 6 de fevereiro deste ano. Está claro no mapa da direita, né, que está chovendo acima da média, né, destaca aí a área em azul. Fundamentalmente na porção centro-oeste, também em alguma medida na parte leste, e em comparação com o ano de 2014, que é um ano de referência porque foi aquele da inundação histórica, vemos que as figuras são relativamente parecidas. A anomalia na porção oeste em 2014 foi maior, né? Ainda choveu mais do que neste ano hidrológico, e também na porção norte da bacia. Já na porção leste, aí divisa com Mato Grosso, por exemplo, entre a fronteira entre Brasil e Bolívia na região de Mato Grosso, este ano choveu um pouco acima da média e em 2014 um pouco abaixo, mas entendo que o mais importante é a parte oeste e norte da bacia. Bom, isso em termos de volume de chuva observado. Temos na próxima figura a situação meteorológica bem recente, agora poucos minutos atrás, imagem do INIMET. Dá para ver que houve uma quebra nesse forte dipolo que nós tínhamos comentado nas reuniões passadas, onde faltava chuva no sudeste e tinha muita sudeste do Brasil, tinha muita precipitação aí na parte oeste da América do Sul, particularmente em cima da Bolívia. Vemos que agora a situação mudou um pouco. Tem uma área bem colorida sobre o oceano, que é uma frente fria que passou. Essa frente fria está deixando mais instável o ar sobre o sudeste, portanto mais chuvoso, e sobre a Bolívia em particular não tem grandes núcleos de precipitação nesse momento. Em horas, digamos, mais tarde, eles poderiam até se desenvolver um pouco, mas o que ressalto aqui é essa dissipação daquela forte gangorra que existia entre o sudeste e Bolívia. Então, a situação não deve mudar muito nos próximos dias. Na figura seguinte está a previsão, neste caso é o modelo global GFS, essa é a previsão por conjuntos. De novo, não há
uma diferença muito grande entre o sudeste do Brasil e Bolívia, embora chove um pouco mais na região da Bolívia. Neste caso, o modelo está indicando que os maiores volumes seriam na parte norte e oeste da bacia. Mas temos os detalhes na próxima figura. Então, essa figura mostra na esquerda a chuva total acumulada para uma semana na parte de cima e a total acumulada para 2 semanas na parte de baixo. Então, dá para ver que, obviamente, na segunda semana, o período maior, né, os volumes são maiores, mas se mantém esse padrão de chover mais na parte oeste e norte ou nordeste da bacia. Vejam que o maior volume para 15 dias estaria aí mais ou menos na região da Rondônia. Em termos de volume quantitativo, bom, a média do ensamble para 15 dias dá na faixa de 130 milímetros. Mas vejam que depois de uma semana há uma grande dispersão entre as previsões individuais. Ou seja, depois de uma semana há baixa confiabilidade no valor quantitativo. Não no fato de que deverá chover, até nem tanto sobre as regiões que deveriam ter as chuvas mais intensas, mas o quantitativo já não tem tanta certeza. Existem membros que dão uma chuva de 60 milímetros, enquanto que outros indicam 160 milímetros. Então, mesmo fazendo uma média, essa média perde um pouco de valor quando a dispersão é tão grande. Então, uma semana seria, assim, o limite da maior confiabilidade. Na figura seguinte, que é uma figura que está pública, na verdade, o pessoal da CPRM também comenta, é o que se espera em termos de anomalia de chuva, né, em comparação com a MLT nas 2 próximas semanas. Então, na verdade, não há muita variação de uma semana para outra na bacia do Madeira. Em particular, assim, olhando no limite com lupa, primeira semana ligeiramente para baixo da média, segunda semana ligeiramente para cima. Mas é uma situação que vai oscilar mais em torno da normalidade. Bom, dito isso, temos na próxima figura a previsão do modelo do Centro Europeu, que o Márcio utiliza para fazer as suas previsões hidrológicas de vazão. E a figura é bastante parecida ao modelo do GFS. De novo, a parte aí oeste da bacia e a região de Rondônia são os que teriam os maiores acumulados, embora o modelo do Centro Europeu, como vamos ver, quantitativamente está indicando mais chuva. Podemos passar para a próxima figura, né? Aqui o valor da chuva prevista por cada um desses modelos dia a dia. Então, primeiro comentário, quase todo o tempo a curva vermelha está por cima da curva preta. Ou seja, praticamente de forma diária o modelo do Centro Europeu está indicando mais chuva que o modelo americano. Outro comentário é que os 2 modelos estão prevendo um aumento da precipitação ali entre o dia 11 e 14, aproximadamente. Isso é porque vai passar uma área de mais baixa pressão pela região e eles discrepam um pouco, tanto na intensidade quanto no momento. Vejam que o modelo do Centro Europeu, vermelho, ele indica um aumento maior na precipitação e esse aumento ocorre antes. Enquanto que no modelo americano é mais suave, né, o incremento e ocorre depois, um dia depois. Então, essa diferença de chuva vai causar uma diferença importante depois no acumulado total e, portanto, também na previsão de vazão. Então, a próxima figura mostra aí o acumulado total dos 2 modelos até o dia 17. E vejam que ali entre o dia 11 e 12 que as curvas começam a se separar e elas continuam se separando depois. Elas ficam no final até relativamente paralelas, mas em função dessa diferença lá por volta do dia 11 e 12, o acumulado total acaba sendo diferente, maior no modelo do Centro Europeu do que no modelo americano. Isso é importante para levar em conta na hora da previsão de vazão. Bom, então tínhamos prometido a fazer uma avaliação das previsões. Na verdade, essa avaliação vai ser parcial e preliminar, porque infelizmente o Márcio não pode estar aqui hoje, mas vamos na próxima figura, que é uma avaliação da precipitação primeiro. Então temos 2 curvas. A curva vermelha é o que foi previsto pela média do ensamble do modelo americano, e a curva preta foi o observado. Então, a previsão
superestimou a precipitação, primeira conclusão, e ela também errou um pouco na distribuição temporal. Vejam que a curva vermelha está mais inclinada nos primeiros dias. Não sei se lembram, né? Tínhamos uma previsão de muita chuva no início e depois iria diminuir um pouco. E isso se refletia muito claramente na previsão de vazão. Então, claramente o modelo superestimou, errou, né? Até não é pouco, a chuva observada foi por volta de 70 milímetros, menos de 70, e outra foi 88, mais de quase 20 milímetros numa bacia tão grande faz muita diferença na vazão. O valor da chuva no centro europeu foi muito parecida, só que a curva foi um pouco mais suave. Bom, com isso, na próxima figura, nós temos a avaliação da previsão de vazão. Então, vamos nos concentrar na linha grossa marrom, que essa é a previsão feita com o modelo GFS, a previsão marrom é a média do ensemble. Tem outra linha grossa também na cor roxa, que seria o modelo determinístico, e a curva azul de baixo é o que foi observado. Então, assim, se a gente compara o valor da vazão previsto para o dia de hoje e observado, o valor não é muito diferente, é até bem próximo. Mas, digamos, acertar pela razão errada. Porque vejam que o modelo superestimou a vazão muito no início, né? Até por aquela chuva, né, que eu comentei antes, que o modelo superestimou. E o que está, diria, pior, talvez representado, é a tendência da vazão. Enquanto que o observado está subindo, no previsto estaria descendo depois de um pico máximo nos dias anteriores. O modelo dava que o rio ia transbordar nos primeiros dias de fevereiro, ia depois descer um pouco. Enfim, então, em resumo, não foi uma boa previsão em termos de tendência, não foi uma boa previsão, ponto, diria. Embora o valor tenha sido acertado. Se a gente tivesse digamos, a continuação dessas curvas, o modelo GFS depois tendia novamente a subir, talvez acompanhando melhor a tendência que provavelmente vai ser observada. Bom, a próxima figura é a mesma comparação, só que com o modelo do centro europeu. Novamente, o valor previsto para hoje não é tão diferente. Também há menos diferença entre a média do ensemble e o determinístico, o que é um dado bom, digamos. Mas, de novo, o erro teria sido muito grande alguns dias atrás e, de novo, também a tendência da curva estaria errada. Então, em resumo, diria que a previsão de chuva foi deficiente uma semana para aqui, né? Superestimou muito, especialmente nos primeiros dias, e isso acabou se alastrando para a previsão da vazão, embora o valor assim pontual não tenha sido previsto com muito erro. Bom, dito isso, vou fazer a parte do Márcio. O primeiro gráfico é apenas esquemático sobre como é que se comporta a bacia. Vamos passar para a próxima, que seria a previsão da vazão em Guajará-Mirim, começando mais a montante, com o modelo do centro europeu. Bom, aqui a previsão é para o final do período, né, aí por volta do dia 20 de fevereiro, chegar aos 15 mil metros cúbicos por segundo, mais ou menos. O determinístico dá um valor mais alto, mas o determinístico é mais curto, até o dia 15 de 16. Então, mas enfim, Guajará-Mirim, entendo que não há grandes problemas, o valor de vazão de transbordamento está bastante longe ainda. A próxima figura é o modelo GFS, que dá menos chuva, então aí o modelo tende a estabilizar mais ali nos 4.700, 5.000 metros cúbicos por segundo, então uma previsão mais baixa, mas de novo, aí depois do dia 16, há bastante diferença entre o determinístico e a média do ensemble. Então talvez está indicando que nesta oportunidade é talvez não muito seguro fazer uma previsão além de uma semana. Continuando com o jusante do Rio Beni, o modelo do centro europeu está dando um valor ali no final do período considerado por volta de 44, 45 mil metros cúbicos por segundo. O centro europeu, o modelo que estava dando mais chuva. Na próxima, o modelo americano está dando um valor menor, aí por volta de 43, 41, 42
na verdade, metros cúbicos por segundo. Aqui também, a partir do dia 16, 17, talvez, ou 18, no máximo, temos um começo de uma dispersão grande entre a previsão por conjuntos e a previsão determinística. Indo para Porto Velho, o modelo do centro europeu, que é o que dá mais precipitação, nos estaria indicando que o rio poderia transbordar lá a partir do dia 15, 16. Tanto na previsão por conjunto quanto a determinística. Porém, o modelo americano, né, que está na próxima figura, ele dá uma previsão um pouco mais animadora, no sentido de estar dando uma vazão aí oscilando em volta de 43 mil, mais ou menos, que entendo é a vazão de inundação. Então, em resumo, nós temos discrepâncias, né, diferenças entre os dois modelos. O GFS é mais conservador ou é mais otimista, e está indicando que o rio poderia transbordar aí na segunda metade de fevereiro, mas sem ultrapassar muito essa cota de transbordamento. A última figura são os cenários que o Márcio prepara, cenários utilizando como chuva anos anteriores. Tem uma curva preta central, que é o ano de referência, 2014. Então, em resumo, se nos próximos dias, semanas, meses chover, como em 2014, 2015 ou 2013, a situação será pior do que em 2014. São as curvas que estão em cima, curva preta, fina, marrom e verde. Já se chover normal, chover dentro da MLT, ou como em 2012, 16, 17 ou 18, nós estaremos numa situação melhor em comparação com 2014. Bom, não sabemos qual das linhas irá se aproximar mais da realidade, mas, digamos, temos alguns cenários que poderiam indicar que a situação poderia ser pior do que em 2014. Embora a maioria, inclusive a média histórica, indicaria que não seria uma situação pior do que em 2014, embora a grande maioria dos cenários dizem que o rio deverá transbordar em algum momento. Bom, isso da minha parte, agradeço. Se tiver perguntas, se souber responder, fico à disposição. Ok. De alguma maneira, esse alerta de chuva foi importante. Eu vou dar, vamos dizer, a oportunidade ao Acre falar, né, que as vazões no rio Acre estão elevadas também, né, em função das chuvas que têm caído nesses últimos dias. Então, vou pedir ao Acre que comente inicialmente e depois passo para os outros. Vera, quer comentar alguma coisa? Bom dia. Nós estamos aqui no Acre com situações de inundação em alguns pontos já. Já temos famílias desabrigadas e alojadas aqui no nosso centro, no nosso abrigo em Rio Branco, mas estamos também com o Cruzeiro do Sul, já há quase 15 dias também, com cotas bastante elevadas aqui na região. Temos tido chuvas bastante frequentes, né? Tanto na bacia do Purus quanto na bacia do Juruá, inclusive de ontem para hoje, nós tivemos volumes de chuva de quase 50 milímetros em 24 horas, em torno de 46, 48, 49 milímetros. Mas nós estamos com a Defesa Civil a postos. O mais crítico hoje para nós é Cruzeiro do Sul, que está com 13,81 metros. Nosso coordenador estadual de Defesa Civil está na região nesse momento. E aqui em Rio Branco, a Defesa Civil Municipal já está com tudo sob controle. Nossa sala de situação está funcionando normal. Nós estamos aí acompanhando as várias previsões, inclusive as previsões de consenso do CIPAM, do INPE,
e outras instituições, de forma que nesse momento ainda estamos com a situação sob controle, e se essas chuvas forem continuar, evidentemente nós vamos ter a situação da capital, Rio Branco, um pouco exacerbada. Existe aí a previsão de que ele possa chegar a mais de 15 metros, mas se nós observarmos já hoje no gráfico de hoje, da evolução do nível, a gente vai ver que já há uma tendência para descenso. Então, estamos alertas e temos aí contado com o apoio das várias instituições que estão presentes nessa conferência, exemplo do CPRM com boletins frequentes, o CIPAM com a pré-cheia, que foi bastante importante. Nós estamos aqui sob controle. Obrigada pela oportunidade. Ok. Eu não sei se o CIPAM, se tem alguém que gostaria de fazer comentário sobre essa parte meteorológica. Essa é uma oportunidade. Não, sobre a parte meteorológica não. Queria perguntar só, o Márcio ficou de marcar, como aqui a referência da Defesa Civil é a cota do rio, ele ficou de marcar no gráfico aquela linha vermelha que corresponde ao transbordamento em Porto Velho, qual que era a cota de referência para aquela linha vermelha. Não sei se o Marcelo Semaden saberia informar se ele tem... Estou me informando aqui que é 17 metros, mas pelo menos o Vinícius está colocando isso aqui, que trabalha aqui com a gente aqui. Né? Mas o Márcio não está aqui, tá? Mas ele estaria falando em 17 metros, segundo o Vinícius. Alguém mais gostaria de comentar a parte de meteorologia? Não. Eu não sei se a CPRM está em condição de falar agora que ela estava com dificuldade de acesso. CPRM entrou? Bom, a CPRM... que ele está sem vídeo, por isso vocês não estão vendo, mas ele está no áudio. Não sei se ele quer comentar alguma coisa agora, CPRM. Não. Então, vou passar então para a apresentação do ONS. Vinícius, vou botar na tela aí, vocês veem quem faz. Ok, Joaquim, obrigado. Bom, vamos dar início à apresentação sobre as usinas do Rio Madeira, a estação chuvosa de 2019. Próxima transparência, slide número 2. Temos aí a operação na usina de Giral, onde a gente vinha operando na cota 90 até o iniciozinho do mês de fevereiro, quando num dos nossos informes a gente observou que a previsão para o quinto dia à frente era de chegarmos a uma folga na BR-364 de 50 centímetros. E aí a gente, então, conversou aí com o Giral e conseguimos que eles, então, começassem um rebaixamento preventivo para justamente eu ter uma folga em relação a esses 50 centímetros, ou seja, eu trabalhar de forma mais confortável. Então, eles resolveram fazer esse rebaixamento de 35 centímetros, foram rebaixando a cada dia um pouquinho, e agora chegamos aí exatamente aos 35 centímetros, e eu entendo que não haverá agora rebaixamento, a não ser que a vazão comece a se elevar, né? A tendência nos próximos dias aí é de ter um descenso, conforme a gente vai ver nessa apresentação. A afluência hoje, a Giral, está da ordem, quer dizer, ontem, né? Esse aí é o resultado do dia de ontem, estava da ordem de 36.393 metros por segundo. Próximo slide, slide número 3. A operação na usina de Santo Antônio, onde a gente observa que já desde alguns dias, já desde o finalzinho aí de janeiro, houve esse rebaixamento até 70,50, porque as afluências começaram a se elevar, né? Elas estão da ordem, acho que de 39 mil, se não me engano. A gente vai ver daqui a pouco o valor, mas chega quase a 40 mil. Próxima transparência, slide número 4.
a gente tem aí uma comparação das afluências a giral em relação aos anos anteriores. Então, a gente observa aí, por coincidência, estamos aí com uma vazão muito próxima ao ano 2014, mas a gente sabe já que na previsão aí, a tendência é começar uma recessão. Então, as vazões aí nos próximos dias, a ideia é que não se elevem tanto e comece a iniciar um processo recessivo. Então, elas estavam ali acompanhando o ano 2014, mas também acompanhando o ano 2015, enfim, ela está ainda tá muito incipiente, a gente não sabe o que vai acontecer. Próximo slide é a precipitação acumulada nas últimas 24 horas, onde a gente observa que há uma tranquilidade maior aí na bacia do Rio Madeira, principalmente nos trechos do Peru e da Bolívia. No trecho brasileiro, tem um pouquinho ali, principalmente no trecho incremental entre Santo Antônio e Girau, mas também é um porte muito pequeno de precipitação. Próximo slide número 6, aí tem a previsão, a precipitação acumulada nos últimos 7 dias, que é do dia 2 ao dia 8, aí observa-se que então nesses últimos 7 dias teve uma precipitação mais elevada na Bolívia, justamente, mais até do que no Brasil, e no Peru a precipitação foi de menor porte. Próximo slide é o slide dos reservatórios e postos, né? Então dá uma noção aí de como é que estão as vazões, né? A Marumayu, que é lá no Peru, está com 11.420, então perdeu aí 500 metros por segundo de vazão, né? Caiu, né? A vazão. No Guajará-Mirim está mais ou menos estável, nos estudantes do Rio Beni ainda sobe, tem a impressão que sobe mais um dia e depois começa a cair. Aí essa queda vai se repercutir aqui para baixo para Girau, por isso que nos próximos dias deve ter uma recessão também de Girau. Então ali nos quadrinhos tem o oniate montante, né, e o oniate jusante de cada usina, e as vazões afluentes da Girau, 36.393 no dia de ontem, defluentes 36.723. E em Santo Antônio, a vazão afluente 39.041 e defluente 39.041. Essa vazão, como a gente já falou nas primeiras reuniões da sala de crise aqui, da sala de situação, a gente sabe que estão sob júdice no seguinte sentido: tem um trabalho que está sendo feito por Santo Antônio para aprimorar a qualidade desse dado hidrológico. Então, a gente sabe que no final de fevereiro essa informação deve ganhar uma confiabilidade maior. A folga, então, estão as duas folgas aí, tem 1,20 m em Jaci Vila e ali 65 centímetros na estaca 1295. Próximo slide. São aí os dados, então, das estações, dos postos, né, os níveis de todos os postos e as vazões e as variações em relação ao dia anterior. Então, observamos aí que em Marumayu teve uma recessão, Príncipe da Beira, Morada Nova, Jusante, Guajará-Mirim mais ou menos se mantém, e Jusante do Rio Beni teve um aumento ainda de anteontem para ontem. Mas aí a gente já sabe que nos próximos instantes de tempo vai ter uma recessão aí. Em Porto Velho ainda aumentou 1.000 metros por segundo de anteontem para ontem. Aí temos os dados de Girau Santo Antônio, não vou repetir, que a gente já viu no slide anterior. E agora sim, olhamos aqui o terceiro quadrinho, que tem exatamente as previsões, né? Então, a previsão de afluência e defluência de Girau está passando aqui para amanhã de 37.200 até o quinto dia à frente, onde ele cai para 36.800. Então, vai cair aí uns 400 metros por segundo em 5 dias. E a folga da BR, que está hoje em 65 centímetros, ela vai para 68. Então, quer dizer, fica mais ou menos no mesmo porte, não modifica muito, até aumenta um pouquinho. Em relação a Santo Antônio, a folga em Jaci Vila, que está em 1,20 m, ela cai um pouquinho para 1,07 m daqui no quinto dia à frente. A previsão de afluência, conforme a gente falou, vamos dizer, vai ter uma melhoria de qualidade, mas hoje está indicando que no quinto dia à frente seria 39.500 metros por segundo.
slide. São os gráficos, né, onde a gente pode observar aí, então, essas previsões para frente. Jusante de Rubene sobe, então, ainda para 36.383 e depois cai até 35.009, né? 35.000 praticamente no quinto dia à frente. E aí isso aí acaba repercutindo em geral, que sobe ainda no dia de amanhã e depois da manhã e depois ainda começa a cair, chegando no final do quinto dia à frente a 36.800 metros por segundo. E as cotas operativas, então, observem que se mantém 89,65 metros para Giral, né? E próximo slide. No slide número 10, temos aí em Santo Antônio a manutenção da operação na cota 70,50 e o reflexo dessa subida em Giral, que é repassada para Santo Antônio, também sobe 2 dias e depois começa a entrar em recessão, chegando ali no final do horizonte aos 39.500, que na verdade, como essa vazão está subjusta, deve ser um valor um pouquinho menor. Deve ser da ordem de 38 e pouco, 38.500, uma coisa assim. Santo Antônio, as defluências observadas a mesma coisa, uma operação estritamente fio d'água, então o que ele ganha de afluência, ele repassa como defluência e mantém a operação a fio d'água. No princípio é isso que eu queria apresentar. O Vinícius acho que quer falar. Eu queria só destacar que essa operação de geral, nesse momento, vai atingir um valor máximo aí de 37.600. A afluência e a defluência estão sendo mantidas, ou seja, está mantendo o rebaixamento, deixa de acontecer, ele se estabiliza naquele valor de 89,65, no sentido de, no momento desse pico de afluência, as vazões, o reservatório está operando a fio d'água. Muito obrigado. Ok. Eu vou dar uma oportunidade aos agentes de complementarem alguma informação adicional. Começando por Giral. Boa tarde. Complementando aí o panorama de hoje, a gente tem uma folga de 65 centímetros lá na estaca. Fizemos na estaca 12,95. Foi realizado esse rebaixamento de 35 centímetros, né? Mais ou menos 5, 10, 5, 10, 10, 10, né? Diário, conforme vocês podem acompanhar. E a expectativa nossa é fazer essa operação e acompanhando, né? Como sempre, a gente vem acompanhando e tomando as ações aqui necessárias. Reforço isso que o Vinícius falou, a gente procura fazer a movimentação dessa forma, observando o pico próximo, o repiquete, né, o pico do repiquete que vem à frente, então buscando não executar as movimentações nesse momento, né, de forma que a gente não garanta que não esteja acontecendo algum incremento aí de vazão nesse momento. Era isso, no mais, continuamos aqui acompanhando toda essa movimentação e a afluência de vazões, ok? Ok, obrigado. Santo Antônio, tem algum comentário adicional? Joaquim, Dimas, só complementando e reafirmando o que o ANS colocou, a nossa previsão também é que nós estejamos aí para os próximos dias uma vazão em torno de 39.500 com uma ligeira tendência de queda, né? Na BR-364 nós estamos hoje, como o Guilhom comentou, com 1,07 de borda livre. Em relação ao nosso plano de contingência, que ele também foca 2 escolas em Jaci, Paraná, mesmo que nossos estudos indiquem que essas escolas só seriam atingidas com 48 mil metros cúbicos por segundo, e nós havíamos proposto para a ANA para fazer algum tipo de ação a partir de 44 mil, mas a ANA solicitou
que nós iniciássemos esses preparativos para qualquer ação emergencial em torno de 38 mil, a Santo Antônio já começou a fazer a mobilização de recursos, inclusive a semana que vem nós faríamos uma reunião com a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, justamente para sincronizar essas ações, mas é uma situação muito tranquila, né? Só para realmente cumprir o que está definido nesse plano de contingência e atender a solicitação da ANA em relação a essa vazão de 38 mil metros cúbicos por segundo. Era só isso para comentar, Joaquim. Ok. Eu vou passar aqui, tem algumas perguntas da nossa fiscalização, da ANA, do setor de fiscalização. Só para aproveitar a fala do Dimas, então, eu queria saber, Dimas, o que objetivamente começou a ser feito em termos de mobilização do plano de contingência? Patrick, basicamente nós estamos mobilizando a questão dos recursos de barracas, né, já colocando numa situação à disposição, né? Aí as outras ações estão relacionadas com piso removível para esse novo local onde essas barracas seriam estruturadas, bem como a questão de ter transporte contratado, e tudo isso nós vamos, a semana que vem, fazer um alinhamento com a Secretaria de Educação para que eles apontem o que é mais prioritário em relação a essas mobilizações que estão previstas no plano de contingência. O Patrick, aqui aquele quem falou não foi o Patrick, foi o Melquisedeque. Agora quem vai falar é o Patrick. Boa tarde. É uma pergunta ao ONS. Pelo slide 9, que tem o gráfico de vazões afluentes a Giral, me parece que o deplecionamento teve início no dia 3 de fevereiro. Aí eu queria confirmar a data de 3 de fevereiro como data de início do deplecionamento e eu queria saber qual era a vazão afluente nessa data de início do deplecionamento e qual era a folga na BR, lá na estaca, também nessa mesma data, por favor. Patrick, nós não temos essa informação aqui nesse momento. Eu não sei se a Camila teria como informar. A gente está tentando coletar aqui enquanto isso. Camila, você tem aí? Nós estamos pegando aqui, vamos passar essa informação. Eu gostaria de acrescentar aqui que a SBR recebeu essa solicitação do ONS. Aí existe uma situação conjuntural que eu acho que o ONS pode até colocar melhor aqui a respeito de uma questão de problema de transmissão, de limitação de transmissão aqui na nossa região, né, de geração de energia. E aí houve a possibilidade de fazer esse rebaixamento antecipado de forma de que não há prejuízo à geração de energia, né? Então se optou nesse momento por a gente realizar, está antecipando aí o início desse depressionamento e está fazendo esse rebaixamento nesse sentido, tá? Um momentinho que a gente está buscando aqui essa informação. Ok. Vinícius, você pode complementar por favor. Bom, só respondendo ao Patrick, na verdade essa interação do ONS com o Giral aconteceu no dia 4 e efetivamente o nível que nós temos aqui só foi alterado a partir do dia 4. Foi um rebaixamento de 5 centímetros, né? Depois, como a Camila já colocou, mais 10, mais 10 e mais 10, efetivando essa cota 89,65 no dia 7. A informação, o Patrick, de... Só a afluência que você perguntou? A afluência era de 33.171 no dia 4, a média diária, né? No dia 5, 34.449. No dia 6, 35.481. E no dia 7, 36.392. Em relação à
a essa correspondência que a Camila citou, é que o ONS, tomando conhecimento a partir até porque o ONS não recebe aqui o plano de contingência, mas através de interações com a Agência Nacional de Água, nós tomamos conhecimento desse limiar da folga de 50 centímetros na rodovia, no ponto mais baixo da rodovia, acionaria o estado de alerta alto, né, que demandaria algum conjunto de ações no âmbito do governo federal e de várias instituições, e em razão da situação conjuntural do sistema de transmissão, foi possível a gente encaminhar essa avaliação de viabilidade por parte de Geral da implementação dessa folga e Geral tomou a decisão de rebaixar dessa forma aí, esses 35 centímetros. Tá ótimo, muito obrigado, está esclarecido. Ok. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa sobre essa parte da operação em si? Boa tarde, meu nome é Emerson, aqui do IBAMA aqui de Rondônia. Eu queria saber se tem algum trabalho de comunicação social que a Santo Antônio esteja desenvolvendo para o distrito de Jaci-Paraná, para fim de comunicar essa questão de cheio, alguma coisa nesse sentido. Você poderia repetir a pergunta? Já fazer alguma tratativa do ponto de vista da comunicação social para não criar uma comoção, na verdade, com relação à questão da movimentação de defesa civil, de barraca, essas questões todas, que eu estou preocupado aqui porque a gente acompanhou de maneira muito dramática aqui em 2014, né, a cheia de 2014, e qualquer coisinha que mude do dia a dia do pessoal já cria uma comoção ali em Jaci-Paraná, porque está num processo complicado ali de remanejamento, enfim, uma série de situações, e saber se tem alguma medida de comunicação social já prevista aí, se pretende disparar com quanto tempo, qual cota, que é para a gente também, assim, como a gente recebe muitas demandas da comunidade de Jaci-Paraná e da área de influência de Santo Antônio geral, para a gente poder se preparar também para dar uma resposta para esse público. Na verdade, não tem nada previsto, né? Como nós estamos iniciando esse processo, e a semana que vem nós teremos essa reunião com a SEDUC, né? Não foi previsto nada. Agora, é uma preocupação da Santo Antônio também não fazer nada que traga algum tipo de alarde para a população, tendo em vista, como eu comentei, que aquela escola, a Maria do Nazaré, ela só é atingida com uma vazão em torno de 48 mil metros cúbicos por segundo, né? E nós estamos muito longe. Então, a Santo Antônio não vê nenhuma preocupação nesse momento, mas a ANA solicitou que se começasse essas ações a partir de 38 mil. Então, a intenção é fazer um alinhamento com a Secretaria de Educação, e também nessa reunião nós vamos tratar dessa questão justamente de não trazer nenhum alarde, nenhuma preocupação no momento que, na verdade, não se exige nada em relação a isso. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, hoje também está programado, e na sequência, uma apresentação da Secretaria Nacional de Defesa Civil sobre o plano de contingência, né? Então, talvez a apresentação do plano motive perguntas adicionais para todos, né? Então, eu vou passar para o Armin Brown, que ele vai fazer uma apresentação da atualização do plano de contingência. O plano de contingência já existia, simplesmente foi atualizado, né? Também não está sendo apresentado pela primeira vez o plano. Ele foi atualizado principalmente em função das mudanças que houveram nas instituições, nome das pessoas que entraram e saíram de contato, esse tipo de coisa. Mas o plano, ele, na sua essência, é o mesmo. Por favor. Obrigado. Bom, como o Joaquim falou, a gente tem um plano de contingências, que era o plano que foi empregado no ano passado.
A gente tem uma cópia desse plano aqui, a gente já circulou ele. Eu depois apresento alguma parte específica do plano, eu só vou apresentar alguns cenários dentro de um mapa, para que a gente possa entender o que é o nosso planejamento, né? Mas antes de falar especificamente, fazer a pequena apresentação e depois mostrar alguns tópicos do plano, eu queria fazer algumas considerações. Alguns já estão cientes disso, do que nós estamos falando aqui, mas como tem pessoas que é a primeira vez que participam do planejamento, é importante destacar que existem duas instâncias no que nós estamos falando aqui. Uma instância de monitoramento, né, que ela é contemplada no plano. Essa instância de monitoramento ela é coordenada aqui pela ANA, através da sala de situação, que é o que está acontecendo aqui, né? E existe uma outra instância de planejamento de operações. Essa instância de planejamento de operações ela é coordenada pelo SENAD, pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. A instância de monitoramento é que vai nos indicar quando nós colocamos em prática o nosso plano de contingências, basicamente formado por agências federais. Nós estamos falando de um plano, de um planejamento de ações do governo federal. Na instância de monitoramento são 11 agências que estão participando aqui com vocês, e na instância de operações são 13 agências que estão participando, né? Então, à medida que a gente for chegando próximo de uma cheia, se ela for acontecer, ou se a gente tiver uma perspectiva mais real e de que vai ocorrer uma cheia, de que pode acontecer uma cheia, a gente vai passar também a coordenar reuniões da instância de planejamento de operações, né? Então, e aí a gente acaba tendo essas duas instâncias trabalhando de maneira conjunta, mas em ambientes separados, porque são duas coordenações. A outra consideração importante a ser feita é a do que nós estamos observando. As cheias na bacia amazônica, em especial na bacia do Rio Madeira, ela pode causar tanto a interrupção do rio quanto cheias, inundações na cidade de Porto Velho. Assim como no Acre também, pela cheia do rio Acre, também pode acontecer uma inundação nas regiões, principalmente Rio Branco e cidades do estado do Acre. É outro recorte que a gente precisa fazer. Uma coisa é a inundação de áreas urbanas, né, que traz para nós um tipo de demanda. A inundação das áreas urbanas, ela segue um planejamento de forma que a primeira resposta e o planejamento para essa resposta é feito pela Defesa Civil do município, né, seja de Rio Branco, seja de Porto Velho ou de qualquer outra cidade. A partir da evolução dessa situação, o Estado ele entra, se a situação evolui, o Estado passa a atuar junto com o município, e só quando a inundação atingir níveis onde demande o Estado ou o município solicitar uma ação, um apoio do governo federal, que nós entramos de maneira complementar à atuação do Estado e do município. E isso para as inundações dos centros urbanos. E tem um outro aspecto que para nós é importante e relevante também nessa situação aqui, que é a interrupção da rodovia 364 e a interrupção do tráfego, principalmente para o estado do Acre, com risco de desabastecimento. Então, esse plano ele tem um foco muito importante no que é a interrupção da rodovia, né? Então, eu vou mostrar rapidamente com algumas figuras, depois a gente passa para alguns pontos do plano que eu gostaria de destacar para vocês, e depois a gente pede alguma coisa para vocês para a gente atualizar e melhorar esse plano. Pode passar, por favor, passa mais um e mais um. Pronto. Vamos passar diretamente para o que é a interrupção dos trechos, né? Um mapa que todos vocês já conhecem, mas o que a cheia do Rio Madeira pode nos proporcionar é a interrupção parcial ou total desses trechos da rodovia, né? E aí nós entramos com um planejamento, basicamente um planejamento de cunho, muitas atividades logísticas, que visam garantir o abastecimento do cidades do estado do Acre. Pode passar mais um, por favor? Bom, são cenários que dizem respeito à possibilidade de interrupção e à interrupção de fato, né? Mas, pronto, mais um. Então, assim, no caso de interrupção da rodovia, nós temos 4 alternativas de apoio
relacionadas à logística, para que a gente consiga a manutenção do abastecimento do estado do Acre. A primeira delas é, se interrompendo a rodovia com trechos alagados, é a manutenção do trânsito na rodovia, intercalando o transporte rodoviário com uso de balsas e equipamentos. Então, a depender da altura da cheia em determinados pontos da estrada, ainda se consegue trafegar mais com limitações. Então, por exemplo, caminhões grandes podem passar, podem ser implementados alguns equipamentos para transposição, como reboques, alguma coisa do tipo, ou veículos mais altos que permitam passar por essa estrada, só que tudo isso com orientação sinalizado pela Polícia Rodoviária Federal, pelo DENIT, com acompanhamento, e também o uso de balsas em alguns trechos. Então, a depender de como a situação evolui, nós vamos ter uma limitação significativa no tráfego nessa região, apesar dele ainda continuar. E aí vem o primeiro ponto importante, que é o que nós vamos trafegar pela rodovia, né? O que é importante manter no tráfego da rodovia. Então, por exemplo, carros de passeio, essas coisas assim, por mais que tenha balsas, a gente limita o trânsito porque a gente está com restrições logísticas nessa rodovia. Então, essa é a primeira alternativa da questão logística de abastecimento. A rodovia ela continua com limitações, mas continua sendo operacional, mesmo que alguns trechos tenham que ser usados equipamentos ou balsas, né? E tudo isso está descrito lá no planejamento. Uma segunda alternativa, pode passar, por favor, é um incremento das operações aéreas, né? Então, para isso é previsto no plano a participação do Ministério da Defesa e da Infraero, né, na criação de bases logísticas em Porto Velho e no aeroporto de Rio Branco, para que a gente possa ampliar a capacidade desses aeroportos e aquilo que porventura não consiga se passar por terra vai ser transportado por via aérea, e aí vai desde a contratação de aeronaves de carga até o suporte da Força Aérea com aviões cargueiros que possam fazer esse tráfego. A Infraero já tem um plano específico para isso, né? Então, vale ressaltar que esse planejamento é um planejamento de ações do governo federal, mas tem vários planos, plano geral, plano de Santo Antônio, o próprio plano da Infraero, eles são anexos a esse plano, então, vamos dizer, é algo que descreve com detalhes como vai acontecer essa operação da Infraero no caso de ser acionado esse plano e essas bases complementares, essas bases logísticas complementares que ficaram anexos aos dois aeroportos, como é que elas vão operar. Então, o detalhamento de como isso vai funcionar é responsabilidade da Infraero. Nós acionamos o plano e, uma vez acionado, a Infraero passa a mobilizar os equipamentos junto com o Ministério da Defesa e garantir que haja um aumento do transporte de insumos por meio aéreo. E existem ainda duas alternativas, passa por favor, que é o transporte por rodovias de outros países, né? Basicamente Peru e Bolívia. Para isso, a gente precisa de uma articulação muito grande, isso já foi feito no ano passado, mas a gente precisa ampliar e atualizar isso, com o Ministério das Relações Exteriores, né? E Receita Federal, para junto a outros países a gente facilitar, né, questões aduaneiras, né? Também Ministério da Saúde e Agricultura por questões fitossanitárias, porque alguns insumos eles podem ser transportados por via terrestre, passando pela Bolívia e pelo Peru, né? Então isso é uma outra alternativa que a gente tem, mas para simplificar esse transporte, algumas ações de algumas agências do governo federal são necessárias, né? E por fim, a gente tem mais uma que é a facilitação de importação e transporte de insumos no estado do Acre. Então, questões como a importação, o Brasil ele tem questões fitossanitárias que tem uma certa dificuldade de se importar tomate, por exemplo. Então, a gente pode, durante o período da cheia, uma vez tendo a contingência, a emergência sido instalada, o próprio Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, eles podem facilitar a importação de alguns insumos. Com isso, a gente evita a necessidade de utilizar esse nosso aparato logístico para transportar determinados bens e determinados insumos. Então, basicamente, em linhas gerais, as alternativas para de contingência para a interrupção da BR-364 são essas. A gente está com um plano aí, eu não queria passar o plano todo, mas só para que os senhores entendam, você pode colocar naquele documento do Word, por favor?
Nós vamos repassar esse plano para vocês. A gente já repassou esse plano, houve pouca atualização. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3. Na página 8, 9. Então esse é o plano, já vai muita informação preliminar, muito do que eu falei está aí nesse plano. Isso, mais um pouquinho, pode passar. Aí, né? Bom, o importante de esclarecer é que esse plano, ele tem os gatilhos para acionamento dele, né? Então nós temos um nível de alerta alto e um nível de alerta muito alto, que está estabelecido pela distância entre a cota do rio e quantos centímetros faltam para atingir a rodovia, né? Então, e lógico, uma tendência, e como está essa tendência de cheia. Por isso essa instância aqui, ela se torna muito importante. Uma vez desencadeado o plano, nós temos uma mobilização de recursos muito grande, muito importante, que é feita para aquela região. Então, essa instância aqui e essas agências que estão atuando, elas têm um papel fundamental, porque elas conseguem, se trabalhar de maneira organizada como estão, nos dá um tempo de antecedência e uma garantia, é difícil dizer em garantias nesse momento, mas uma previsão com muito mais precisão de que se a rodovia vai atingir ou não, se a cheia vai atingir ou não a rodovia. Passa só mais um pouquinho, só para eu mostrar rapidamente, mas eu não queria entrar no detalhe, porque isso vai ser compartilhado com o senhor. Já foi, a gente vai fazer novamente, né? Existem, então, a responsabilidade de cada uma das agências de acordo com o nível de alerta. Então, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, DENIT, a Infraero, só baixando mais um pouquinho, por favor. E aí está, tanto para o nível amarelo, que é o nível alto, quanto para o nível vermelho, que é o nível muito alto, né? Eu não queria entrar em detalhe aqui, porque nós estamos aproveitando a reunião aqui de monitoramento para apresentar isso, mas eu queria pedir para os senhores algumas coisas. Nós vamos circular o plano, né? É importante que os senhores se enxerguem, as agências, não só as que estão aqui, mas outras, se enxerguem nesse planejamento e, do ponto de vista das agências de monitoramento, como ocorreu o alteamento e dos trechos, a gente precisa que seja realizada uma atualização desses trechos, né? E das cotas, eu sei que as informações já tem, mas a gente pode articular junto com o pessoal do monitoramento do Senad para fazer essa atualização. Um outro ponto importante também é a atualização dos pontos focais, né? E estejamos todos prontos para, se necessário, chamarmos uma reunião especificamente para tratar desse plano de contingência, né? E que também as agências revisem as suas ações, para que as agências elas precisam concordar com isso aí, que está aí, ou não, ou indicar novas proposições de ação, né? Então, nós vamos circular mais uma vez esse plano. Nós já circulamos, mas só o Ministério da Defesa que nos retornou com a atualização. Então, a gente precisa que as agências atualizem as informações da sua atuação e também atualizem os pontos focais. Não sei se a gente abre para pergunta, Joaquim, e era isso e à disposição dos senhores. Só perguntando para você, eu posso encaminhar para todos? Ou você tem alguma lista que depois manda? Deixa a gente caminhar primeiro para as agências de operações. Okay, tem algumas coisas que são atualizações simples serem feitas, depois a gente passa para vocês e quando estiver pronto... Ok. Né? Então, pronto. Então, o compromisso da Secretaria Nacional de Defesa Civil é quando tiver num momento oportuno, ele nos repasse e eu encaminho para todos. Mas uma parte dessas pessoas que estão assistindo essa videoconferência já vão receber via direto vocês, né? Sim, a gente vai primeiro circular nas agências, nas 13 agências que têm, que precisam de fato modificar o plano. Tipo DENIT, tipo essas coisas que estão aí listadas, né? Uma vez atualizado, a gente circula, porque a gente quer evitar que estejam dois documentos, um desatualizado, depois daqui a 15 dias passamos o documento atualizado, aí quando o cidadão vai procurar o documento no e-mail, vai achar o desatualizado, acha que é aquele, então a gente quer circular um pouco mais ostensivamente. Isso não há nada de, vamos dizer, de que ele precisa não informar, é só para facilitar, para não ter 2, 3 documentos com atualizações circulando em agências que precisam ter o plano pronto, né? Então, uma vez feito isso, daqui a 10, 15 dias a gente deve ter isso pronto e circula esse documento. Ok.
Alguém tem alguma pergunta específica sobre o plano, na parte mais conceitual? Eu posso só fazer uma fala rapidinho? Eu sou Adriane Pastore, da Casa Civil. Primeiro, o Fernando Moura pede desculpas pela ausência, ele se planejou para vir, ele queria muito participar dessa reunião, mas surgiu um imprevisto e ele não pôde vir. De qualquer forma, eu gostaria de ressaltar que a Casa Civil permanece à disposição para qualquer auxílio na mobilização, articulação dos órgãos envolvidos, caso se faça necessário ativar o plano. E a gente pede também que qualquer auxílio eventual, inclusive para atualização, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode auxiliar vocês. Muito obrigado. A gente vai fazer isso. A gente quer primeiro circular nas agências, receber as informações das agências e caso a gente faça eu acredito que vamos, pelo prognóstico, teremos que fazer uma reunião de planejamento. A gente até sugere que a primeira reunião seja chamada em conjunto com a Casa Civil, porque isso facilita bastante, principalmente algumas agências que mudaram os atores que estão no plano de contingência, então isso seria muito importante para nós. Perfeito, Brown. Quando vocês acharem necessário, só sinaliza que a gente chama sim. Tem uma previsão de qual vai ser o prazo de retorno dos órgãos para atualização do plano? O prazo que vocês vão dar para eles? Nós já queríamos ter nos dedicado um pouco mais, só que 3 emergências acontecendo ao mesmo tempo, mais essa contingência, né? A gente não conseguiu fazer. Eu acho que mais uns 15 dias a gente vai ter, 10, 15 dias a gente espera ter o retorno. Vamos planejar a perspectiva de realizar a reunião nos próximos 15 dias. Tá bom? Tá certo, combinado. Obrigado. Ok. Acre. Ok, Vera. Eu gostaria de fazer, primeiro, um pedido e, segundo, uma consideração. O endereço para enviar dos novos focais que foram indicados aqui no Estado. E, segundo, dizer da experiência que nós tivemos aqui no Acre de 2013 para 2014, com relação à importação de produtos do Peru. Eu acho que a gente tem uma boa experiência aí, poderíamos aproveitar, porque foi bastante proveitosa essa colaboração e a gente conseguiu, inclusive, importar tomates da área. E para nós, assim, é bastante crítico medicamentos, a questão de produtos para tratamento de água e hortifruti granjeiros e combustível do Peru. Então, esses são alguns pontos importantes. A gente eu não sei se o representante da Casa Civil já está cadastrado com vocês, mas se não estiver, nós vamos aqui, através do secretário de Meio Ambiente, repassar esses focais. Sim, nós consideramos essa experiência de vocês, viu, Vera? E assim como no ano passado, nós vamos para as reuniões, por mais que seja um planejamento de atuação de agências federais, ele não exclui o que são as demandas do Estado. Esse é um plano para atender basicamente o Estado, né? Então, sim, nós vamos escutar vocês, conversar com vocês, né? Envolver vocês. O que já está aí, já tem uma experiência que foi baseada numa sugestão de planejamento de vocês, mas, de qualquer forma, a gente convida vocês também para as reuniões e é importante que vocês atualizem essas informações e aquilo que surgiu de novo desde o ano passado até aqui. Ok, obrigada. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Sensipan, Porto Velho. Ok, Ana, por favor. Recebi a mensagem da Defesa Civil Estadual, que acredito que ele não tenha conseguido entrar, ele estava em reunião com o governador, mas ele pediu para informar aí que um dos encaminhamentos da nossa reunião do dia 31 é que ele acionaria as secretarias estaduais a partir da cota 16. Como a gente já está oscilando em torno da cota 16, eu acredito que ele esteja tomando essas providências. E eu acredito que o plano do Ministério deve chegar, acredito que também para o estado de Rondônia, né? Sim, o plano chega para o estado de Rondônia. Só que, assim, eu queria considerar, mais uma vez, são situações, momentos distintos e são situações distintas.
Uma coisa é a inundação nos trechos urbanos, né? Que você tem a possibilidade de, à medida que o rio vai subindo, você vai atuando, o município atua, depois o Estado atua e o governo federal, ele atua de maneira a apoiar as ações do Estado e do município. Isso é uma cheia numa área urbana, seja de Rondônia ou seja do Acre. Esse é um tipo de planejamento que nós, Secretaria Nacional de Defesa Civil, a gente trabalha em apoio aos planos estaduais e municipais, né? E existe uma outra coisa, que é uma coisa que causa uma interrupção da rodovia, e é uma rodovia federal, são empreendimentos e gera um transtorno e a interrupção e a possibilidade de desabastecimento, que é o que nós estamos tratando especificamente no planejamento aqui, tá? É só para deixar esse recorte um pouco claro, para a gente não, às vezes, estar tratando uma coisa como se fosse outra, mas para esses casos específicos da cheia do rio, da cheia em Porto Velho, nós já estamos em contato com o pessoal da Defesa Civil Estadual e municipal, então isso são cenários e situações um pouco distintas, mas nós temos também essa preocupação, que por mais que a gente não toque especificamente nesse assunto, muitas vezes, mas também está dentro do escopo de nossas preocupações. Ok, obrigada. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, então nós estamos nivelados em relação às informações de previsões, né? Os agentes estão atuando, agentes das hidroelétricas junto com a ONS estão atuando no sentido de absorver o mínimo impacto possível, né? No sistema, né? De tal maneira que a trafegabilidade na estrada, também, principalmente na BR-364, seja garantida, né? Então essa é a coisa que nós aqui estamos vendo com maior ênfase. Tem algumas pendências aí que foram colocadas pela ANA em termos de escola, esse tipo de coisa que está sendo visto junto com a usina de Santo Antônio, né? Bom, então, como nós temos aí o sábado e domingo, eu coloco como referência para a nossa próxima reunião a data de quarta-feira, né? Então, o ONS pediu que as reuniões acontecessem na quarta-feira, por conta de conveniência de outras reuniões que ele tem, e tento essa perspectiva que até quarta-feira não vai haver nenhum tipo de interrupção, né, na BR. Então, eu pergunto se podia a reunião ser na quarta-feira. Pode ser quarta-feira, nesse mesmo horário, 15 horas? Ou tem alguma outra proposta? ONS. Da parte do ONS está ok. Ok. O Acre, Estado do Acre. Tranquilo, já estaremos presentes. Ok. Aí não sei se PAN, temos um consenso para quarta-feira? Tá ok. Então, pronto. Então, nós estamos marcando a reunião próxima para quarta-feira. Claro, qualquer coisa de extraordinário ensejará uma reunião específica, mas dentro da normalidade, a próxima reunião acontecerá na próxima quarta-feira. Ok? Alguém tem mais algum assunto geral que gostaria de comentar ou podemos encerrar? Bom, então eu queria agradecer a participação de todos e a presença e torcer, né, que a situação continue dentro do controle que estamos nesse momento. Muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião.